A gente volta a falar de política com uma entrevista bastante importante aqui no 360. O PSDB anunciou avanço no processo de fusão com o Podemos. E o que vai surgir? Qual é este novo partido? Vai ter federação com outras agremiações? É sobre isso que a gente vai conversar ao vivo com o deputado federal Aécio Neves, deputado pelo Estado de Minas Gerais. Entrevista viabilizada pelo Vinícius Murad, que já está aqui conosco. Deputado, um prazer recebê-lo aqui no CNN 360. Quero começar justamente ouvindo a sua visão de por que esta fusão com o Podemos é importante e se o PSDB vai precisar se federar com outras siglas para conseguir cumprir cláusula de desempenho, poder se manter como um partido ativo no debate nacional. Yuri, boa tarde ao Vinícius, a Débora, um prazer participar aqui com vocês. Yuri, eu te responderia de uma forma um pouco diferente do usual. O que nós estamos construindo é muito mais do que uma aliança para superar a cláusula de barreira. Aliás, um dispositivo importante da legislação eleitoral, que foi inclusive proposto por mim, você deve se lembrar, quando eu estava ainda no Senado, e que induz realmente o quadro político a um enxugamento, o que é absolutamente natural e esperado, né? O Brasil não tem 30 ideologias ou 30 linhas de pensamento que justificasse esse grande número de partidos que ainda existem hoje. Nós calculamos que vamos chegar em 2030, talvez com alguma coisa em torno de 6, 7 ou partidos ou federações. Então nós estamos na linha absolutamente correta. Mas o que nós estamos construindo nessa aliança com o Podemos é algo que vai muito além. Eu acho que é a grande alternativa de centro que o Brasil precisa voltar a ver, a conviver. Essa polarização, Yuri, tão pobre, tão rasa, tão inculta, né, a que fomos submetidos nos últimos anos, ela não faz bem ao país, não faz bem a nós próprios, não faz bem à sociedade brasileira, porque ela leva uma parcela importante dessa sociedade, né, que não se identifica com lulopetismo e nem com bolsonarismo, a votar em um ou em outro por ter uma rejeição maior a um dos extremos. O que nós estamos construindo é um caminho ao centro, um caminho que, por exemplo, o PSDB vem trilhando mesmo com todas as suas dificuldades. O PSDB foi o único partido, Yuri, que não participou nem do governo Bolsonaro, nem participa do governo Lula, porque nós acreditamos em algo diferente para o Brasil. Olha, eu estou extremamente animado. Nós temos hoje sido procurados por inúmeras lideranças políticas de outras forças partidárias que acreditam como nós, que é possível que haja vida inteligente longe dos extremos. E nós vamos apresentar ao Brasil, agora em junho, essa união, essa fusão, como a base de um ousado projeto de centro democrático, que acredito poderá levar o Brasil a um caminho diferente daquele a que fomos levados nos últimos anos e estamos sendo levados ainda hoje. Boa tarde, deputado. Prazer falar contigo. Deputado, tem um grande apoio dentro do PSDB para essa fusão, mas tem também, claro, aquela ala que resiste e que lamenta, especialmente, entre outras coisas, né, pela história do PSDB, a morte do número 45 e tudo que representou para o país. Como o senhor vê essas críticas e esse lamento? Débora, prazer enorme voltar a falar com você. Na verdade, nos últimos meses, nós assistimos quase que diariamente, né, na imprensa, nos debates políticos, referências às exéquias, né, o enterro do PSDB. Eu costumo brincar dizendo que todos aqueles que encomendaram coroas de flores para o nosso sepultamento vão ter que pedir ressarcimento, porque nós estamos ressurgindo, Débora. Fortalecidos, com maior musculatura, porque nos unimos ao Podemos, que é um partido também de viés centrista, um partido moderno, liberal no ponto de vista da economia, inclusivo nas questões sociais, com o qual nós encontramos enorme identidade. Vamos manter o nome do PSDB vivo, até quando acharmos que isso é positivo. Nesse início, nós nos chamaremos PSDB mais Podemos. E o que é essencial, o programa de governo. Agora mesmo, nesse instante, eu estou aqui na sede do PSDB, como dá para perceber, né? Nos reunimos agora há pouco com alguns economistas, com alguns estudiosos, que me ajudaram, inclusive, em 2014, na elaboração do meu programa de governo,
quando eu disputei a presidência da República, que nós estamos resgatando para atualizarmos o nosso programa e apresentarmos algo ousado ao Brasil. Eu tenho certeza, Débora, que mesmo os tucanos históricos, como eu também me considero, né, uns um pouco mais saudosistas, vão entender que, ao contrário do fim do PSDB, nós estamos iniciando uma nova etapa do PSDB. O PSDB vai ressurgir ao lado do Podemos como uma alternativa real, séria, equilibrada, responsável a esses dois extremos. Não é possível, eu estou nisso há muito tempo, vocês sabem disso. Eu não consigo acreditar que nós vamos deixar de herança para os nossos filhos, nossos netos, esse país polarizado, onde essa polarização só interessa aos dois extremos. O lulopetismo se alegra cada vez que o bolsonarismo dá sinal de vida e vice-versa, porque interessa para ambos o combate. O que nós queremos é algo a favor do Brasil. E essa aliança com o Podemos é o nascedor, é a base de algo grande. Eu acredito que nós chegaremos em março, na janela partidária, acima de 40 parlamentares, podendo chegar a 50, o que nos leva a ser, individualmente, já uma das 3 ou 4 maiores forças do Congresso Nacional. Deixa eu pedir para o Vinícius Moradi participar aqui da entrevista agora com a sua pergunta, Moradi. Deputado, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de entender quais são os planos para as eleições de 2026 a partir desse renascimento, dessa renovação do partido, olhando até do ponto de vista de governadores de estado. O PSDB perdeu recentemente Raquel Lira, Eduardo Leite também, existem conversas para ir para o PSD, segundo tem sido dito nos bastidores da política. Quais são os planos daqui para frente, os planos eleitorais de candidaturas competitivas? E adiciono, o senhor é um nome que pode vir a disputar o governo de Minas? Olha, Vinícius, mais uma vez, obrigado pelo convite para participar do programa. Nós estamos fazendo as coisas como elas devem ser feitas, por etapas, né? Essa nossa união no Congresso Nacional, é claro que ela tem dificuldades, como qualquer união entre forças partidárias. Elas esbarram, eventualmente, em questões locais, em algumas contradições regionais que estão, uma a uma, sendo superadas, até mesmo pela presença muito ativa nesse processo da deputada Renata Abreu, presidente do Podemos, que tem sido extremamente colaborativa. Então, nós estamos já com uma grande aliança entre as nossas bancadas, inclusive bancadas estaduais, não apenas bancadas federais, uma união no Senado, que nos transformará num partido também expressivo no Senado. E estamos agora iniciando o processo de construção, ou estaremos iniciando agora a partir de junho, quando deveremos aprovar na nossa convenção essa fusão, o processo de elaboração de chapas, e a partir daí nós vamos avaliar em cada estado as nossas condições de disputa. A vantagem desse projeto é que ele é um projeto que dialoga com a esquerda, que irá dialogar com a direita, não tem um compromisso definitivo com nenhum desses dois campos, e muito menos está atrás de cargos em governos. O que nós assistimos hoje, Vinícius, é um oceano no Brasil de partidos extremamente pragmáticos, que seguem a perversa lógica de buscar fundo eleitoral, porque com fundo eleitoral se faz mais deputado, tem mais fundo eleitoral e tem mais cargos em governo para fazer ainda mais deputados, e ao final para quê? Para apoiar qualquer governo, seja ele de esquerda e de direita. Né? Nós temos isso hoje inundando o cenário político partidário brasileiro. Nós não, nós queremos nos apresentar como um partido programático. Podemos ter candidato à presidência da República? Poderemos, se chegarmos lá em condições de lançar uma candidatura competitiva. Podemos não ter? É natural, nós estamos ressurgindo agora, nós estamos nos reorganizando agora. Aí sim vamos priorizar alguns governos estaduais, candidaturas ao Senado. Eu estou me reservando ainda, vamos dizer, um tempo para ajudar nessa construção. E é um tempo curto, porque acredito que em 60 dias isso pode estar já encaminhado à Justiça Eleitoral, prestes a ser oficializado. E aí, no segundo semestre, vou avaliar com os companheiros de Minas, vou avaliar com companheiros de outros estados qual o papel que eu devo desempenhar. Mas eu quero reiterar a vocês e chamar a atenção para aqueles que nos assistem, que está nascendo no Brasil não um juntamento de siglas, não um projeto para superar a cláusula de desempenho. Está nascendo uma alternativa nova de poder, como nasceu há 37 anos atrás o PSDB,
em que pouca gente acreditava e que em pouco tempo governou o Brasil e imprimiu as maiores e mais profundas transformações, seja na economia, seja nas políticas sociais da nossa história contemporânea. Eu acredito muito no que nós estamos construindo agora. Deputado, vou chamar o Pedro Venceslau para participar também desse nosso papo. Então, Pedro, vem para cá, pode fazer sua pergunta, Pedro. Boa tarde, deputado. A federação é um casamento que dura 4 anos, mas até onde eu sei ainda há uma pendência no TSE sobre como fica a federação com cidadania. Esse casamento ainda não acabou. Isso pode criar algum tipo de entrave burocrático e nessa situação não seria mais fácil, até para impedir problemas futuros, que houvesse uma incorporação? E aí eu já emendo numa segunda pergunta. O número vai ser o 20 ou o 45? Olha, Pedro, boa tarde. Prazer voltar a falar com você, que acompanha tão de perto também essas discussões. Nós falamos sempre de fusão porque o sentido do que nós estamos fazendo é uma fusão. Não há um partido se sobrepondo ao outro. Tanto que nós vamos manter o nome PSDB mais Podemos. Estamos definindo que haverá uma gestão, uma administração, um comando compartilhado, em rodízio, até como inspirado no que ocorreu com o PSDB no seu início. Nós tivemos durante o primeiro ano na presidência Mário Covas, depois Franco Montoro, depois Fernando Henrique, Richa, Pimenta da Veiga, para que nós demonstrássemos ao Brasil que existia ali uma coalizão. A gestão ao lado do Podemos será nos primeiros 3 anos, segundo a nossa proposta, estamos aí finalizando, compartilhada, que já é algo, a meu ver, extremamente importante. E estamos definindo algumas questões. Há uma tendência maior, para não deixá-lo sem respostas, de que também nisso nós compartilhemos. Há uma solicitação do Podemos para manter o número 20, que eles consideram um número positivo do ponto de vista eleitoral, e nós gostaríamos muito de manter o tucano revigorado, estilizado, com um bico diferente, mas que possa ser longo e falar com a sociedade brasileira. Hoje há uma tendência, isso só será batido o martelo um pouco mais adiante, a partir do mês de junho, mas uma tendência, sim, de que o número possa ser o 20, de que o símbolo seja o tucano, afinal, seremos todos tucanos, e o partido se chamará, pelo menos nessa primeira fase, PSDB mais Podemos. Mas o mais importante, Pedro, do que essas definições que têm que ocorrer, né? Elas, do ponto de vista jurídico, essas definições têm que ocorrer, mas o pano de fundo é o mais relevante. Nós estamos renovando, atualizando o programa do PSDB e vamos lançar para o Brasil uma outra alternativa, além dessas que estão aí. Portanto, eu tenho certeza que nós vamos ainda surpreender muita gente. Deputado, quem vem agora para participar dessa entrevista é a nossa analista Larissa Rodrigues, que está em Brasília. Vem se juntar aqui à nossa tela. Cadê a Larissa Rodrigues? Agora sim. Aqui. Tudo bem, deputado? Que bom contar com o senhor também nesse assunto tão importante. Deputado, conversando com algumas pessoas ali no Congresso, na Câmara dos Deputados em especial, a gente escuta e eu queria saber se esse é um temor do senhor e dos demais comandantes ali do PSDB, o quanto vai se perdendo o partido na sua síntese e na sua maneira de chegar até o outro. Vou explicar por quê. Teve aquela federação com cidadania, que ainda acontece, agora tem essa possibilidade de fusão. Se fala também em fusão, por exemplo, com republicanos, num período de tempo não tão longo assim. A imagem PSDB, aquele PSDB criado com o símbolo de tucano, que durante tanto tempo foi um dos partidos mais importantes, vai conseguir passar adiante com essas junções ou não, com essas conversas, com essas alianças, federações que vão e voltam para aquele seu eleitor raiz, digamos assim? Qual é a imagem que o PSDB vai conseguir passar depois de tanta mistura com tantos partidos diferentes? Larissa, eu entendo bem a sua indagação, ela é uma indagação real, e eu disse aqui no início dessa entrevista, que há hoje uma tendência de redução do número de partidos políticos, que na verdade já deveria ter ocorrido lá atrás, e não ocorreu por um equívoco grave do Supremo Tribunal Federal em 2006, quando revogou a cláusula de barreira, que era de 5% naquela época, né?
Eu apresentei no Senado uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada e depois na Câmara ela recebeu ajustes, que acaba com as coligações proporcionais, que nada mais era do que a carona que alguns donos de partidos ou de partidos menores pegavam nos partidos maiores para se elegerem, sem qualquer compromisso de trabalho conjunto ou de convergência na sua ação, e criamos uma cláusula de desempenho crescente até o ano de 2030, quando ela deverá ser de 3%, mas que teve que começar lá atrás com 1,5%, porque era o corte necessário que nós precisávamos fazer para alcançar a maioria constitucional e aprová-lo. Foi um grande avanço. Nós estamos assistindo aí federações, tentativas de fusão, algumas dão mais certo do que as outras. Eu não sou tão crítico assim da nossa experiência com a cidadania. Ela, durante algum tempo, foi importante para todos nós, mas se a cidadania quiser buscar outro caminho, é legítimo que o faça. Mas nós estamos na direção do que é correto. Nós estamos buscando aproximar partidos ou tendências políticas de pensamento, se não isonômico, pelo menos convergentes, dentro de uma só sigla, tendo uma só atuação política. E olha que isso acaba também derivando para os estados, né? Porque essa junção ocorre também nos estados. Se você me perguntar, Larissa, aquele partido lá de 88, né, gerado na Constituinte, eu participava de todas aquelas discussões, eu era o mais jovem parlamentar no Congresso Nacional naquela época, muito pouca gente acreditava na viabilidade daquele projeto. Dizia que era um partido de sonhadores, de intelectuais sem voto, não é? E o partido conseguiu demonstrar na prática que era possível ter no Brasil um partido comprometido com um programa, com um projeto de país. E a política tem que ter um pouco de utopia. Quando eu vejo aí até companheiros nossos, né, permitindo que o pragmatismo fale mais alto, né, permitindo que as questões relativas a estruturas de campanha, a tempos de televisão, prevaleçam sobre esses sonhos, sobre essa utopia, eu lamento apenas, mas não diminui em cada um de nós que resiste aqui o ímpeto, a coragem de acreditar que é possível sim ter uma coisa nova no Brasil. E ninguém, Larissa, se dispôs até agora a trafegar esse caminho do centro sem alianças com os governos. A prioridade da grande maioria, eu não dizer a totalidade dos partidos, com exceção da gente, estiveram um em outro governo, ou nos dois governos mais recentes, né? Da direita e da esquerda, né? Não são governos próximos, porque essa lógica passou a prevalecer. Não é possível que a política se resume hoje a isso. Então, o que nós estamos aqui com muita incredulidade, e, né, grande parte da sociedade, dos analistas políticos, mas o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: 40% pelo menos da sociedade brasileira não se identifica com nenhum desses dois extremos. E são pesquisas, as mais variadas, que mostram. E nós queremos voltar a falar para essas pessoas, dizendo: olha, gente, vamos olhar para frente, podemos dialogar com a esquerda em determinados temas, podemos dialogar com a direita em outros, mas não temos que ser reféns do radicalismo. Está nascendo algo novo. O meu sentimento é muito parecido com aquele que eu, né, um jovem parlamentar de 20 e poucos anos, viveu há 37 anos atrás, quando nasceu o PSDB. Nós vamos dar aos brasileiros a possibilidade de voltar a votar, sim, a favor de um projeto de centro equilibrado, para parar de votarem não a um, porque tem horror ao outro. Ô, deputado, eu vou passar a última pergunta, então, para a gente encerrar para o Vinícius Murad, mas antes, se der para responder bem rapidinho, o PSDB, ele já foi um partido de centro democrático, centro-esquerda ali, democrático e tal. Então, fica centro-centro, é isso? Só para ver se a gente entendeu a localização correta nesse espectro. Exatamente, mas isso é uma mudança natural, até porque o PT, que era um partido de esquerda lá atrás, não é mais um partido de esquerda, é um partido talvez hoje de centro-esquerda. Ele ocupa esse espaço por méritos deles, o que nos empurra um pouco para o centro. E, na verdade, o espaço que eu percebo hoje existe aberto para nós trafegarmos e voltarmos a falar com milhões de brasileiros que votaram em Fernando Henrique e o fizeram presidente, que votaram comigo em 14 numa eleição muito dividida, é o centro democrático, que consegue dialogar com os extremos, mas que tem um projeto para o Brasil de futuro. Então, muito rapidamente, Vinícius Murad, daí, deputado, desculpa, eu peço só que essa última pergunta, porque eu acabei atrapalhando o jogo aqui, que o senhor possa resumir. Obrigada, Vinícius. Deputado, rapidamente, o PSD tinha planos, e o PSDB também, de acabar incorporando
a legenda de vocês, dos tucanos, mas isso acabou não acontecendo. O senhor pessoalmente chegou a tomar um cafezinho com pão de queijo, conversou com Gilberto Kassab. Como foram essas conversas e por que isso não aconteceu? Olha, eu tenho uma ótima relação com o Kassab desde sempre, mas a proposta que o Kassab apresentou aos companheiros do PSDB, aos governadores, na própria de presidente do partido, era de nos incorporar, né? E eu acho que o PSDB é muito maior que isso. Eu tenho o respeito enorme pelo Kassab, mas vejo que o PSDB, o PSD, que nasceu lá atrás, né, com uma frase do seu próprio fundador, como um partido que não era de esquerda, não era de centro, não era de direita, com o passar do tempo evoluiu e passou a ser um partido que é de esquerda, é de centro e é de direita ao mesmo tempo, haja visto os governos dos quais participam. E não é aí que eu me identifico. Respeito, talvez ele que esteja certo, porque o seu partido cresce muito, né? E apoia já praticamente desde o seu nascedor, todos os governos que já passaram pela República. E o PSDB, mesmo respeitando, tendo alianças em alguns estados com ele, quer algo diferente. Nós não queremos apenas participar de governos, quaisquer que sejam eles. Nós queremos conduzir um governo avançado do ponto de vista da gestão, um governo responsável do ponto de vista fiscal, pragmático do ponto de vista da nossa política externa, liberal na economia, como eu disse, responsável do ponto de vista social, como nós demonstramos ser ao longo de toda a nossa história. As principais políticas sociais que hoje vigoram no Brasil, vieram do PSDB e acho que existe espaço para isso. Eu acho que nós não contribuiríamos entrando em mais um partido pragmático. Eu prefiro ajudar com todas as dificuldades a construir um caminho programático para o Brasil, como fez o PSDB há 37 anos atrás. Nós conversamos ao vivo com o deputado federal Aécio Neves, do PSDB. Muito obrigada por essa entrevista, deputado, aqui. Espero que o senhor volte mais vezes. E obrigada, Vinícius Murad, que viabilizou essa conversa e todos também que participaram desse papo. Obrigada, deputado. Obrigado a todos, sempre às ordens. Obrigado mais uma vez ao deputado Aécio Neves e ao Vinícius Murad, aqui aos meus colegas.